Bom, são todas essas informações que eu tenho para hoje. E obrigado pela sua atenção. Por favor, abra a sua Bíblia, Números capítulo 12. Números capítulo 12, versos 1 a 16. Vamos ouvir a palavra de Deus, registrado aqui em Números, capítulo de número 12, versos 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa nuvem, numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente, e ele disse: ouçam as minhas palavras. Entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Mas não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. E quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permite que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre da sua mãe, com uma metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor: ó Senhor, por misericórdia, concede-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolado fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. E depois disso partiram para Azerote e acamparam no deserto de Parã. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos. Poderoso Deus, grandioso Deus, te sou grato por tua palavra. Eu te peço que nessa noite o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor traga renovo, que o Senhor corrija os nossos caminhos, mas que ao mesmo tempo a tua graça esteve sobre nós, trazendo ordem, consertando aquilo que precisa ser ajeitado, melhorado. Ó Deus, haja graciosidade na tua palavra sobre o nosso coração nessa noite. Eu também coloco minha vida diante do Senhor e te peço que o Senhor me abençoe, Deus, a proclamar a tua palavra nessa noite, que ela venha de encontro ao meu e também ao nosso coração, para a glória do teu nome e para a alegria da nossa vida. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Quando nós lemos sobre a história de Moisés, a gente descobre que Moisés foi um homem que viveu no Egito, e quando ele esteve por lá, ele viveu como um egípcio. Ele era considerado filho da filha de Faraó. Ele cresceu dentro do palácio. Então eu fico imaginando, né, o que é a mentalidade de uma pessoa que cresce dentro do palácio e o que é a mentalidade de uma pessoa que cresce dentro de um povo que é chamado escravo, que é considerado um povo escravo. Será que existe alguma diferença? Certamente que existe. Então Moisés, ele tinha o rosto pintado como de um egípcio.
ele tinha os seus cabelos raspados, portanto ele era careca, porque ele vivia como um egípcio. Ele usava as roupas de egípcios, ele falava a língua de egípcio, mas Moisés, ele era judeu. Você conhece a história? Ele mata um soldado egípcio, e por conta disso ele tem que fugir do palácio, com medo de que o faraó pudesse matá-lo, e ele foge para uma região chamada Midian, e lá em Midian, ele se comporta como um medianita, ele se veste como um medianita, e ele começa a falar a língua dos medianitas, mas ele era um hebreu, ele era um judeu. Moisés, nesse momento, ele tem um problema com a sua identidade. Por quê? Porque ele era judeu, em um momento ele era judeu vestido de egípcio, em um outro momento ele era judeu vestido de medianita. Ele falava a língua egípcia, mas ele não deixava de ser judeu. Ele falava a língua dos medianitas, mas ele não deixava de ser judeu. Moisés, ele só tem a sua identidade equilibrada quando ele colide, quando ele é confrontado com Deus. A gente vai ler que ele teve um encontro com Deus ali na sarça ardente. Então, quando ele tem aquele encontro com Deus ali na sarça ardente, ele é confrontado e então é revelado para ele a sua identidade. Você sabe que esse é o problema de muita gente hoje. As pessoas, elas estão procurando fazer parte de determinados grupos, ela se veste de uma forma, ela desenvolve um tipo de linguajar, tudo isso querendo acessar a sua identidade. Só que nós somos filhos de Deus, criados por Deus, filhos de Deus, e nós só conseguimos compreender que somos filhos de Deus, nós só conseguimos absorver essa identidade, essa verdadeira identidade de como filhas e filhos de Deus, quando nós temos um encontro poderoso com Jesus. Enquanto você não tiver um encontro com Jesus, você vai ficar frequentando lugares, você vai estar comprando coisas, você vai estar desenvolvendo um linguajar, buscando fazer parte de um grupo, buscando encontrar a sua identidade. Mas quando Moisés se encontra com Deus, ele se encontra com a sua identidade. E o que ele era? Ele era judeu. Então, como judeu, ele começa a aprender a cultura judaica. Ele começa a se apropriar, ele começa a se apropriar da cultura judaica. E veja bem, ele é um judeu, casado com uma mulher chamada Zípora. Zípora é o que? É uma mulher medianita. Ele está aprendendo a sua identidade como judeu, mas ele está casado com uma mulher que é medianita. E ele descobre que dentro da cultura judaica, ele tinha que circuncidar os seus filhos, porque todo judeu é circuncidado. Então o que ele faz? Ele começa a falar com a sua mulher Zípora, que é uma medianita. Ele é um hebreu, ele é um judeu. Ele está dizendo: agora eu sei a minha identidade, o meu filho precisa ser circuncidado. E ele começa a falar isso com ela, e começa a falar, e ela não aceita isso. Por que ela não aceita? Porque ela é de uma cultura diferente. Zípora odeia Moisés, porque Moisés quer circuncidar os seus 2 filhos. Não são bebês, eles já são aí na casa de adolescentes, já jovens. E ela diz: Moisés, você é louco. Ela diz: o meu marido, ele é um marido sanguinário. Ele quer fazer essa loucura de circuncidar os meus filhos. Ela fica tão brava com isso. Está registrado em Êxodo capítulo 4, versículo 25, diz assim: mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e colocou aos pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Isso para ela é loucura. O que ela faz? Ela foge de Moisés. Ela vai para a casa do seu pai, Jetro. Quando ela chega lá com os 2 meninos, Jetro diz assim: não, minha filha, não é assim não. Você casou, agora você tem que se virar. Você casou com ele, você sabia que ele... você casou com ele, foi você que escolheu. Então você vai para a casa de novo do seu marido e leva os seus filhos juntos. Mas cada vez mais a raiva, porque Zípora, mulher de Moisés, não compreendia a cultura judaica.
Então cada vez mais Zípora fica brava, ela fica nervosa, ela odeia Moisés por isso. Então o que ela faz? Ela foge de novo para a casa dos seus pais. Jetro. Só para você ter uma ideia, esse evento acontece justamente quando, ali entre as pragas, você vai ler na Bíblia que depois, novamente, Jetro traz a sua mulher, a mulher de Moisés, juntamente com os filhos, depois das 10 pragas. Eu não sei dizer para você quanto tempo as pragas durou, eu acabei não pesquisando isso, mas certamente existe um cálculo para isso. O fato é que Moisés passou uma temporada, indo para o faraó, visitando o palácio, falando para o faraó, deixe o meu povo ir, Deus está dizendo, deixe o meu povo ir, e ele voltava, vivia uma praga, e ele ia lá de novo, ele está vivendo esse momento tenso, e ele está sem mulher, porque a mulher dele fugiu, a mulher dele abandonou ele, a mulher dele voltou para a casa do seu pai, teve que passar 10 pragas, para que Jetro pudesse trazer a filha de volta. Então Moisés está nesse momento que ele fica desolado, ele está tão triste, ele está tão desolado, que Deus diz assim para Arão: Arão, vai se encontrar com Moisés lá no deserto. Êxodo capítulo 4, versículo 28, não vou ler para poder ganhar tempo, mas você encontra essa informação lá. Então Moisés, ele está sozinho, ele está numa deprê terrível, ele está curtindo uma dor de cotovelo, ele está ouvindo música sertaneja, aquelas músicas de sofrência, sabe? Ele está dizendo assim: seu guarda, eu dormi na praça, mas eu dormi pensando nela. Então, ele está mais ou menos assim. Bom, e então, ele está ali na península do Sinai. A península do Sinai, ela se conecta ali com a África. E ele conhece uma mulher cuxita. Era uma africana. Aqui a Bíblia diz etíope, uma outra versão vai dizer que é cuxita. Quer dizer que ela era uma mulher negra. Passa uma mulher moreninha lá na frente de Moisés, e Moisés fica todo animado, se apaixona pela mulher, e ele não pensa duas vezes, ele fala assim: eu vou casar com essa mulher, e ele toma essa mulher para se casar. E é aqui que começa a encrenca dos dois irmãos, Miriam e Arão. Só que antes da gente continuar essa história, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você vai perceber que no final do livro de Êxodo, e logo nos primeiros capítulos de Número, o Israel está totalmente organizado. Há uma organização das tribos, há uma organização no palácio, tudo é muito organizado, porque Moisés, ele teve essa experiência de dentro do palácio, de viver uma vida organizada. Então agora, ele traz essa organização para dentro de Israel. Ele pensa em tudo. Estava lendo ali, ele pensa inclusive na roupa. Na verdade, Deus diz para ele assim: uma roupa do profeta tem que ser uma roupa de linho, é o mesmo tecido que era usado na tenda do encontro, no tabernáculo. A Bíblia diz que o sacerdote, ele devia se vestir de maneira que expressasse glória, a glória de Deus. Então fica imaginando como esses caras se vestiam. Então Moisés percebeu que não bastava apenas uma grande multidão de pessoas para ser uma nação, precisava de uma ordem, porque um grande número de pessoas sem organização não é nada. Um grande número de pessoas numa igreja sem uma organização não é uma igreja. E Deus é um Deus de ordem. Quando Deus ele cria o mundo, ele cria as coisas com ordem. E existem algumas coisas importantes acerca da ordem. Por exemplo, a ordem ela é fonte de prazer. Eu não sei você, mas quando eu entro num lugar que as coisas estão fora do lugar, desorganizado, isso me causa tristeza, isso me causa angústia. Mas quando você entra num lugar e as coisas estão tudo organizadas, isso aqui para a gente é fonte de prazer. Quando as coisas estão ordenadas, elas estão no lugar, isso nos dá um prazer interior. Bem, a ordem também, ela é fonte contínua de prosperidade. Aonde existe ordem, você vai ver que existe uma contínua prosperidade. Aonde existe desordem, você vai ver que vai ficar sempre derrapando, vai ficar sempre na escassez, porque a vida está bagunçada, não existe fluxo. A ordem, ela diminui as perdas. Todos os lugares que tem ordem, as perdas são diminuídas. A ordem também é o equilíbrio das funções. O que foi que Jesus fez? Jesus chamou 12
homens. E ele disse: vocês 3 vão caminhar mais perto de mim, você vai cuidar da bolsa do dinheiro. Logo elegeu o tesoureiro, e ele foi organizando as coisas. O que Paulo fez? Paulo fez a mesma coisa com a igreja. Por todo lugar que ele passou, ele ia organizando. É assim que tem que fazer. Deus é um Deus de ordem. E a ordem, ela tem pelo menos 5 pontos básicos importantes. Primeiro, tudo que é ordenado tem tempo. Quando Deus cria um mundo, porque antes tudo era eternidade. Tudo era eternidade. Na eternidade não tem tempo, é um outro tempo fora do nosso tempo. Mas quando Deus cria o mundo, a Bíblia diz que Ele cria um astro para governar o dia e um astro para governar a noite. Dia e noite. Isso é tempo. Dia e noite, isso é tempo. A primeira coisa que Deus fez quando Ele criou o mundo foi criar o tempo. Ele começou organizando o tempo, dia e noite. E tudo que é ordenado tem um tempo. Se você tira o tempo, se você não presta atenção nos tempos, a vida ela fica desordenada. O segundo ponto básico da ordem é que Deus ordena o planeta com estrutura. Deus está criando todas as coisas, Ele cria o tempo, e agora então Ele cria estrutura. O sol vai governar o dia, a lua vai governar a noite, o homem tem que ficar ali no jardim do Éden, você pode comer isso, você pode comer aquilo, você pode fazer isso, você não pode fazer. E Ele cria as estruturas, Ele separa a parte líquida da parte sólida, a gasosa, Ele vai criando as estruturas. O que é estruturas? Estrutura é designar cada pessoa para fazer a coisa certa, pela razão certa, no lugar certo. Isso é estrutura. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que coloca ordem com tempo, e Deus é um Deus que coloca ordem com estrutura. Tudo que não tem estrutura, eventualmente fica fora de ordem. Outro ponto importante, básico da ordem: onde existe ordem tem recorrência. O que é isso? A Bíblia diz que Deus fez dia e noite. Então quando Ele fez dia e noite, Ele já criou o ano. Depois Ele cria estações. Ele cria um ambiente de recorrência. Pessoas que não têm constância, não têm ordem. Pessoas que não são recorrentes, ambiente que não tem recorrência, não tem ordem. E nós precisamos disso, irmãos. Porque tem gente que é bom para começar e péssimo para terminar. Já viu a gente assim, já? Gente que é bom para começar, mas é péssimo para permanecer. Quando você faz assim, eventualmente a vida fica bagunçada. Não se impressione com a energia do começo. Se impressione com a energia do fim. A Bíblia diz que o fim de todas as coisas é melhor do que o seu início. Por quê? Porque o começo é a explosão do ânimo. O meio é o teste da convicção. E o final é a prova de permanência. Você pega esse princípio, aplica em todos os cantos da nossa vida. Aplica na sua vida com Deus, aplica na sua vida de família, conjugal, aplica no seu negócio. O começo é a explosão de ânimo. O meio é o teste da convicção. O final é a prova da permanência. É por isso que lá em Daniel capítulo 12 está escrito: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Vá até o fim. Começou, vá até o fim, porque o fim é a prova de todas as coisas. O fim prova a motivação do início. O fim mostra a verdadeira intenção. O fim prova se a pessoa realmente estava ou não estava. Então, não importa muito como nós começamos, importa como nós terminamos. Sabe? Quarto, onde existe ordem tem leis e protocolos claros. Então Deus fez tudo de forma ordenada, com estrutura, com recorrência, dia e noite. Mas Ele também colocou leis e protocolos. Ele disse assim: olha, Eva, Adão, vocês podem comer de todas essas árvores, mas daquela lá vocês não podem tocar. Você não pode, porque o dia que você comer, Ele colocou limites. Ele colocou ordens, Ele colocou leis. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, você vai encontrar isso.
Por quê? Porque quando você não delimita no começo, a vida entra em desordem. Você vai fazer uma sociedade, você vai fazer um negócio, vai começar uma situação. Quando você não delimita no começo, isso aqui é você, isso aqui sou eu, até aqui a gente vai, até aqui a gente não vai, a vida ela entra em desordem. Então pensa bem na sua vida, quantas vezes você não deixou claro as regras, e porque você não deixou claro as regras, você fica hoje sofrendo, totalmente desordenado, porque no começo das coisas você não falou, é assim, essa parte é sua, essa parte é minha, né? Aliás, tem pessoas que esperam que as outras pessoas descubram o que ela está pensando, que as outras pessoas descubram o que ela está esperando. Não, tem que deixar claro. Isso aqui é a sua parte, isso aqui é a minha parte, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Porque de repente, não adianta você ficar chateado. Alguém está te ajudando, mas de repente deixa de te ajudar. Aí você fica chateado. Por que você fica chateado? Porque deixou de me ajudar. Me ajudou 1, me ajudou 2, me ajudou 3, me ajudou 4. Ei, você combinou o tempo para ajuda? Você falou, eu preciso da sua ajuda por 5 meses, preciso da sua ajuda por 3 meses. Se você não combinou, você não tem o direito de ficar chateado. Outra coisa importante sobre a ordem é que onde existe ordem, existem recompensas e penalidades. Então você tem o tempo, a estrutura, a recorrência, leis e protocolos. E o quinto, recompensas e penalidades. Mas como assim recompensa e penalidade? Sim, recompensas pelo bem feito e penalidade pelo mal feito. Porque tudo que é mal feito tem penalidade. E aonde não existe ordem para essas coisas, certamente há uma bagunça enorme. E olha só, isso aqui é apenas uma introdução dessa nossa conversa, não comecei a pregar ainda. Espero que dê tempo, faltam um pouquinho mais de 10 minutos. Observe o templo, observe o tabernáculo, observe as leis. Deus preparou tudo, por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Agora vamos voltar ao nosso texto. Bem, Israel estava tendo ordem, porque Moisés ele foi aquele cara que organizou tudo. Ele organizou as tribos, ele organizou como é que seria ali a tenda do encontro, ele organizou o trabalho do sacerdote, da profetisa, ele organizou tudo, tudo estava ordenado. Mas aí vem 2 bonitinhos, 2 engraçadinhos, que eram parentes, pessoas próximas de Moisés. Um era a profetisa Miriam, e o outro era o sacerdote Arão. E no meio dessa batalha estava ali o apóstolo, o líder, o legislador Moisés. Esse texto mostra a primeira vez que esses 3 tiveram um desentendimento. E então tudo fica desordenado, de uma hora para outra. Às vezes não é assim na nossa vida, de uma hora para outra as coisas ficam desordenadas, fica fora do lugar, fica fora do tempo, a estrutura que nós tínhamos vai embora. Por que isso acontece? Esse texto revela 2 coisas assim, muito importantes, e que talvez essas coisas também possam estar acontecendo na nossa vida, e por isso a gente está enfrentando um momento de desordem na nossa vida. Esse texto revela 2 coisas importantíssimas. Primeiro, a insatisfação sem motivo de Miriam. Depois, a omissão, a negligência de Arão. E no meio de toda essa confusão está lá um injustiçado, Moisés. Uma insatisfeita sem motivo, um omisso, negligente, ausente, Arão, e um injustiçado, Moisés. E tudo isso, irmãos, cria um ambiente de desordem incrível. Por quê? Porque Moisés foi casar com uma mulher negra. Zípora tinha deixado ele, tinha abandonado. Ele está sozinho lá no meio da pressão, indo no faraó, voltando, está sozinho. Ele nem sabe se a mulher vai voltar ou não. E aí ele se apaixona por essa mulher. Só que essa mulher é negra. E ele não sabia que dentro da cultura judaica, o judeu tinha que se casar com o judeu. Ele não sabia, ele estava aprendendo sobre isso. Então Miriam, porque Arão não tem coragem, ele dá uma cutucada em Miriam e fala assim: Miriam, vai lá falar com seu irmãozinho, porque o que ele está fazendo é um absurdo. Aqui a gente tem que aprender uma lição muito importante. Quem era Moisés? Quem era Miriam e Arão? Moisés foi criado no palácio.
Moisés foi criado junto com o faraó. Moisés tinha um tipo de educação, ele tinha um tipo de pensamento. Pessoas livres, pessoas que nascem dentro de um ambiente de governo, eles têm uma mentalidade ampla, eles têm uma mentalidade de gente livre. Mas Miriam e Arão não, eles estão no meio dos escravos. Sem dúvida nenhuma, vira e mexe, Arão conversava com Miriam conversava com Arão, dizia assim: esse faraó desgraçado, a gente precisa dar um jeito nisso, a gente não pode continuar desse jeito. Ela começava a criticar faraó, ela queria matar faraó, ela queria tornar isso claro para faraó: faraó, você é um desgraçado, eu não quero ser sua escrava. Mas ela não podia fazer isso, porque se ela fizesse isso, ela ia morrer. Mas agora o que acontece? Ela está do lado do seu irmão, Moisés, um cara manso, um cara tranquilo para lidar. E agora, a sua mentalidade de escrava começa a se manifestar. Sua mentalidade de escrava começa a aflorar. Tudo aquilo que ela queria dizer para faraó, e Moisés não era faraó, mas Moisés era uma autoridade, tudo aquilo que ela queria dizer para faraó, ela não tinha condições de dizer, porque se dissesse que ia morrer, ela vai e diz para Moisés. E às vezes acontece isso com a gente, porque a gente não sabe quem são as pessoas direito que a gente está convivendo. Às vezes as pessoas têm um comportamento com a gente acha que aquele comportamento fomos nós que provocamos nela, mas aquela pessoa já veio com aquele comportamento. Sabe, são experiências que elas tiveram lá atrás, e que elas não tiveram coragem de manifestar, mas que agora está perto de você, está convivendo com você, e ela acha a oportunidade de manifestar isso para você. Será que eu estou sendo claro? Será que você está conseguindo entender? Isso não era para Moisés estar vivendo essa situação. Isso não dizia respeito a Moisés, isso dizia respeito a faraó. Ela tinha que fazer isso com faraó. Então Miriam e Arão, eles tinham o hábito de falar mal de faraó, e agora eles transferem isso para a figura do seu irmão Moisés. É óbvio, irmãos, eles estavam oprimidos ali, estavam vivendo como escravos muito tempo. É normal, vamos dizer assim. Mas isso causa uma desordem muito grande. Sabe o que acontece? Às vezes, estou vivendo um momento, mas a minha mentalidade, a minha leitura da situação, do momento, ela está presa ao passado. Ela está presa a experiências antigas. E quem não sabe o momento que está vivendo, acaba tendo reações de outros momentos. E isso gera desordem. Por exemplo, tem gente que está vivendo um tempo mais favorável, está até vivendo um tempo de prosperidade. Deus está abençoando, as coisas estão dando certo, você está caminhando, coisa e tal. Ô pai, compra um lanche para mim. A mulher fala assim: maridão, vamos comer um lanche. Você fala assim: não. As coisas estão melhor, mas não é para a gente ficar abusando. Quer dizer, está vivendo um momento de prosperidade, mas ainda está com a mente presa na escassez. Quem sabe você não está vivendo assim? E aquela pessoa que está casada, ela está casada, mas ela acaba tendo um comportamento de alguém que é solteiro. Já viu isso? Não vou sair com a minha esposa, não vamos sair de mãozinha dada, não. Você vai para lá, eu vou para cá, entendeu? Anda toda na estica, é casado. Deus abençoou, tem uma família. Deus abençoou, tem filho. Deus abençoou, deu um lar, é casado. Mas a mentalidade, o comportamento, as reações são de um solteiro. Será que você não entendeu isso? Deus te deu uma casa, te deu um filho, te deu um lar. E às vezes você está se comportando como alguém que não fosse casado ainda. Às vezes você não sabe por que as pessoas estão descontentes. Aliás, isso é um problema muito grande, né? Pessoas que amanhecem com a cara amarrada, fechada. Isso gera uma desordem muito grande na vida, sabe? Por que você está assim? Pergunta a mulher para o marido. Por que você está assim? Fiz alguma coisa? Não é nada não. Não é nada não, não é nada não. Hoje as pessoas são muito fracas emocionalmente. O brasileiro é muito fraco emocionalmente. Qualquer coisa tira a nossa energia, tira a nossa alegria, a gente fica chateado.
Isso traz uma desordem. Se você é alguém que vive emburrado, com a cara fechada, vou dizer para você, isso traz um desajuste muito grande. Mas você pode dizer assim, não, mas isso aqui é a minha vida, eu vivo do jeito que eu quero. Mentira. Se você quer viver a vida do jeito que você quer, você tem que pegar um barco e se mudar para uma ilha deserta. Vai viver lá com ninguém. Porque enquanto você estiver vivendo dentro da sua família, junto com mais pessoas, tudo aquilo que acontece com você, todo o seu comportamento, toda a sua reação, vai causar uma reação na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ao seu redor tem pessoas que se preocupam com você. Ao seu redor tem pessoas que amam você. Como é que a gente vai ver um comportamento de uma pessoa que está perto da gente, um comportamento destrutivo, e a gente não vai se importar? Meu amigo, você tem responsabilidades, nós temos responsabilidades, um para com o outro. Cara fechada cria desordem em casa, cria desordem com o filho, cria desordem no trabalho. De repente você não está decolando no trabalho porque a sua cara anda muito fechada, você está amarrado. Tem que sorrir mais, tem que ser mais leve. Todo mundo carrega a gente precisa ser leve, sabe? Mas Arão e Miriam trouxe essa desordem para Israel. Israel já estava organizado, totalmente organizado. Então, em 15 minutos, quero passar para vocês alguns princípios importantes aqui. Primeiro, pessoas que desordenam ambientes são pessoas com pouca memória. O texto está sendo projetado, eu não vou ler para ganhar tempo. Moisés tinha organizado tudo, estava tudo bonitinho, tudo redondo, mas Miriam e Arão tiveram a audácia de falar contra Moisés. Eles chegaram diante de Moisés e disseram assim: Moisés, quem você pensa que é? Pessoas que desordenam o ambiente são pessoas de pouca memória. São pessoas que falam o que não deveria. Sabe, homem, você está casado hoje, né? E hoje você fica torcendo o bico para sua mulher, descontente, bravo, desajustado, tudo fora de ordem dentro de casa. Mas você já parou para pensar que essa mulher acreditou em você quando você não era ninguém? Quando eu olho para a minha história com a Neise, pastora Neise, eu tenho que pensar 10 mil vezes antes de ficar bravo com ela. Eu tenho que pensar 10 mil vezes antes de entrar numa briga com ela. Porque essa mulher, quando olhou para mim, ela acreditou em mim. Ninguém acreditava em mim. E a minha vida hoje é muito melhor com ela do que quando eu estava sem ela. Sabe? De repente não era para você ser nada, mas porque você tem uma mulher do seu lado, você é alguma coisa, é uma pessoa respeitada, sua vida melhorou. Pense 10 mil vezes antes de você entrar numa briga com ela, meu filho, tu vai perder. Às vezes você tem que pensar bem, pensa bem. Você tem um pai, você tem uma mãe que levanta de manhã, vai trabalhar, cuida de você, se sacrifica por você. Você tem que pensar 10 mil vezes antes de chegar com palavras ofensivas. Porque pessoas desordenadas, elas têm memória fraca. A ingratidão, ela desordena qualquer ambiente. Esse espírito emocional de Arão, de Miriam, estava assim porque Moisés se casou com uma mulher negra. Ele gostava dela, e daí? A outra mulher dele abandonou. Nós temos que pensar muitas vezes, antes de falar coisas ríspidas, grosseiras, para as pessoas que pagaram um preço pela gente. Considere isso. Toda desonra é um tipo de desordem. Segundo, a ordem ela é destruída por disputas de espaço. Então, eles chegaram diante de Moisés, bateram no peito e falaram assim: ó Moisés. A Bíblia diz que Moisés era muito manso, né? Quem é você? Quem você pensa que você é? Eu não sei, mas às vezes algumas pessoas falam comigo de forma ríspida. Às vezes eu não dou uma resposta na hora, mas eu fico pensando por dentro, né? Eu acho que Moisés ficava por dentro assim pensando: quem eu sou, menina?
Você era uma escrava, eu sou seu libertador. Quem eu sou, menina? Você fala com Deus através de sonhos e visões. Eu falo com Deus face a face. A ordem estava sendo destruída por disputa de espaço. Olha, igreja, nós aqui, você que é líder, se você ficar disputando espaço aqui, você causa desordem. Todos nós temos uma grandeza já dada por Deus. Nós falamos sobre isso semana passada, né? Não adianta você olhar para o lado e falar assim, poxa, aquele lá está crescendo, aquele lá está sendo favorecido, aquilo está assim. Porque às vezes as pessoas, elas, para poder se desculpar da sua falta de habilidade, ou mais, as pessoas para poderem se auto-justificar, porque Deus não está abençoando ou contando com ela naquele momento, ela denigra aqueles que estão perto da gente. Olha lá, ó. Se você está disputando espaço dentro da sua família, marido e mulher, é sempre nesse negócio, né? Quem é mais bonzinho, quem é que coloca mais dinheiro dentro de casa, quem é que manda dentro de casa, vai causar desordem na sua vida, vai causar desordem na sua casa. Enquanto houver disputa de espaço, não consegue haver ordem. Ordem para quem é mais, disputa para quem é mais relevante, quem aparece mais. Não. Isso destrói a família, isso destrói uma igreja, isso destrói uma organização. Terceiro, a desordem acontece quando eu não reconheço os atributos que as pessoas ao meu redor têm. Então a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. E por ser um homem manso, ele suportou aquela ingratidão. Ele suportou aquela maneira ríspida com que Miriam falou com ele. Ele suportou a negligência de Arão por não defendê-lo. E você sabe que essas coisas doem na gente da mesma forma que se desse um soco, né? Não é verdade? Dá uma canelada, dá um soco em você, negligência, ingratidão, falar rispidamente, essas coisas machucam demais a gente. Eu não tenho tempo para explorar isso, mas vamos para frente. Quarto, pessoas que são facilmente ofendidas destroem a ordem muito rapidamente. Então a Bíblia diz que Moisés, ele era um homem muito manso. Ele recebeu ingratidão de duas pessoas muito próximas dele. E quem foi ele? Ele foi quem posicionou Miriam. Quem era Miriam? Não era nada, não era ninguém. Mas ele falou assim, vem cá Miriam, de hoje em diante você vai ser sacerdotisa. Ele pegou Arão e falou, Arão, de hoje em diante você vai ocupar essa função aqui. Eles não eram ninguém. Foi Moisés que posicionou eles. Mas quando Moisés ouve todas essas ofensas, essas coisas, o que Moisés faz? Ele se cala. Ele não se ofende. Porque pessoas que se ofendem rapidamente, elas destroem a ordem. Mas existe um princípio aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que diz que, porque a ira de Deus não opera, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Todas as vezes que a gente fica ofendido, que a gente fica irado, não vai manifestar a justiça de Deus, jamais. Jamais. Você não percebeu que a ofensa, ela é a isca de Satanás? Você não percebeu que a ofensa, ela dá acesso para o diabo na sua vida? O diabo sabe que você fica ofendido por qualquer coisa, então o que ele faz? Ele aperta esse botão da ofensa. E você vai ver que as ofensas, muitas vezes, ela acontece de forma recorrente com a mesma pessoa. Por quê? Porque o diabo já sabe o seu ponto fraco. Ele diz assim, então, ele derruba, ela cai, ele perde a paz, ele perde o sossego, eles entram em desordem por causa das ofensas. Então eu vou aqui aumentar o nível de ofensa. E vou aumentar o nível de ofensa com fulano, com ciclano, porque ele já sabe o seu ponto fraco. É só apertar aquele botãozinho que você fica totalmente desajustado. É uma desordem interior. É um desassossego interior. Você já observou que de 10 vezes que você fica ofendido, 8 você não tinha razão para ficar ofendido? Por que não tinha? Porque às vezes a ofensa, ela vem de alguém que é baixo demais, é pequeno perto de você. Às vezes a ofensa, ela vem de gente irrelevante. Gente que está falando porque está falando, tem boca, mas é irrelevante. Às vezes você pega a sua paz, a sua tranquilidade, e você acaba deixando na mão de outras pessoas. Você leiloa muito barato a sua paz,
quando você fica ofendido, porque você vai muito na emoção, você não usa muito o racional, então você acaba leiloando a sua paz, a sua tranquilidade. E isso permite que você fique cativo das ofensas. Quem tem esse comportamento de se ofender rapidamente, cria muita desordem. Muita desordem. E como é triste ver um cristão sendo marionete na mão do diabo. Ele aperta o botão, o menino já perde a bênção. Ele aperta o botão, a menina já perde o testemunho. Ele aperta o botão, fulano já perde a alegria. Ele aperta o botão, a pessoa já fica desmotivada, perde a alegria. Mas Moisés não. Moisés aguenta firme. Ele é um lorde. Não se ofender. Não se ofender. Se você não se ofender, vai chegar o momento certo que Deus vai pegar e transbordar o seu cálice. Com vinho, não é com água com gás, não é com água mineral, é com vinho. Vinho na Bíblia é alegria. Você vai estar rindo à toa, você está todo feliz. O cara vai estar do seu lado e vai assim, vai ficar bravo porque você está rindo, porque você está feliz. Por quê? Porque Deus está enchendo o seu cálice, amigo, e está transbordando de alegria. E quem está do lado, eu não preciso completar essa frase, porque você sabe como é que termina, né? Deus vem, chama, vamos sentar aqui, ó, Cláudio, fulano, Maria, João, Beltrano, vamos sentar aqui, ó. Você vai sentar aqui, na presença de todos aqueles que te ofenderam. Eu vou encher o seu cálice, ele vai transbordar. Eu vou dizer, isso aqui, ó, é meu ungido. Eu estou abençoando, eu estou abençoando a vida dele na sua frente. Irmão, vale a pena engolir ofensa. Vale a pena não ficar ofendido por qualquer coisa. Porque é Deus que te justifica. Irmão, é Deus que te ofende. É Deus que abre os caminhos para você. É Deus que te abençoa. Acredite, ofensa leva a desordem. Se você está acolhendo ofensa, sua emoção, sua vida deve estar muito bagunçada. Mas hoje Deus quer dar um basta nisso. Deus quer que você abra mão dessas ofensas aí rapidamente. Mais uma questão importante aqui. Sempre que a vida estiver em desordem, Deus vai descer para pôr ordem na vida. E foi o que aconteceu aqui, Números capítulo 4, versículo 5. Todo Israel estava desordenado. A Bíblia diz que quando Arão e Miriam começam a criticar Moisés, a Bíblia diz aqui que Deus ouviu. Então o que Deus faz? Ele desce para organizar. Se a sua vida permanecer bagunçada, Deus vai descer para organizar a sua vida. Por quê? Porque Deus tem um compromisso comigo e com você, gente. Deus tem um compromisso. Deus não quer que a gente viva uma vida desordenada, de maneira que a gente se perca, não. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E a Bíblia diz que se nós somos repreendidos pelo Senhor, não é para a gente ser condenado pelo mundo, mas é para a gente ser salvo. Então é muito melhor a gente ordenar a nossa vida a partir dos princípios da palavra de Deus, do que Deus descer e vir organizar a nossa vida. Porque quando Deus desce, meu amigo, quando a coluna de nuvem desce, às vezes a gente canta, a gente romantiza, Deus desce, a coluna desce, a nuvem desceu, tudo é glória. Não. Jesus, quando andou aqui na terra, Ele abraçou a mulher pecadora, Ele acolheu o miserável, Ele vem cá, falou, vem cá, o menino que trabalhava na coletoria, que esqueci o nome agora, vem cá, vamos caminhar junto, vem cá. Agora quando Jesus voltar, Ele vai voltar como rei. É outro nível de conversa. Quando Deus desce, Ele desce para tratar com Miriam e Arão. Pra você ter uma ideia, ficam 2 milhões de pessoas paradas ali no deserto, sem água e sem comida, por 7 dias, porque 2 bonitinhos se levantaram e resolveram bagunçar a ordem do povo de Israel. Então Deus desce para poder tratar com ele. A gente pode olhar para o tratamento de Deus, a vida de Miriam é muito duro, mas é assim com Deus, não tem jeito. Porque quando você não coloca ordem na sua casa, quando você não coloca ordem na sua vida, quando você não coloca ordem no seu trabalho, Deus vai chegar lá e Ele vai pôr em ordem, porque Deus tem um compromisso com os filhos dele. Deus tem um compromisso com a gente. A Bíblia diz que Deus é um Deus que ama
E como Ele é um Pai que nos ama, Ele nos corrige. Então Deus chama Arão e Miriam. Qual é o motivo da sua chateação, Miriam? Eu até fico imaginando Miriam, né? Fica até imaginando, né? Ela gaguejando na frente do Senhor. Ó, é melhor você pegar os princípios da palavra de Deus, aplicar na sua vida, colocá-la em ordem, antes que Deus chama você. Assim, ó, vem cá, qual é o motivo da sua chateação? Por que você está aborrecido assim? Às vezes Deus está tratando você e você nem está percebendo. Deus está tratando você lá no trabalho. Tem um enguiço lá que Deus está tratando. Às vezes Deus está tratando você dentro da sua vida financeira. Você olha para ela e fala assim, pô, mas eu não saio do mesmo lugar. Pode ser que Deus esteja tratando. De repente Deus está tratando você na sua emocional. Você não está percebendo. Deus está tratando você através da sua saúde. Porque se a gente não colocar a nossa vida em ordem, Deus vai descer. E o problema é que quando Deus desce, ou é ou não é. É sim, sim, não, não. Quando Deus desce, o status quo é mudado. Tudo é mudado. Quando Deus desce, meu amigo, o oprimido passa a governar. Quando Deus desce, as pessoas elas mudam de lugar. Quando Deus desce, a sua sorte muda. Quando Deus desce, a estéril dá luz. Quando Deus desce, o orgulhoso cai. Quando Deus desce, a prepotência é derrubada. É como Ana disse, ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar com príncipes e lhe concede lugar de honra. É como Isaías diz, ele derruba a coroa dos reis. É como Daniel diz, Nabucodonosor, você vai ter que pastar como uma besta fera. Porque chega um momento que Deus, ele fala assim, não posso deixar a vida dessa pessoa desorganizada, eu preciso descer lá para poder organizar. E quando Deus desce, Ele tem um compromisso com a gente. Sexto, a validação pública, ela ordena os ambientes. Então Deus começa a validar Moisés publicamente. E como isso é importante? Porque às vezes a gente só valida as pessoas no particular. A gente diz para as pessoas, diz para a sua esposa que você ama ela, diz para o seu marido que você ama, mas você só diz no particular, só no particular. Você tem que dizer, deixar claro para o público, dá a mãozinha para ela, caminha junto com ela, meu filho. Mostra para as pessoas, valide seu esposo, valide a sua esposa, valide os seus filhos publicamente. Isso é muito importante. Deus desce e fala assim, ô Miriam, Arão, quero dizer para você que com Moisés eu falo face a face. E eu vou dizer para você, se você está vivendo um momento de injustiça, Deus vai descer para validar a sua vida. Ele vai deixar claro para todo mundo que você é uma pessoa justa, reta, santa, que você é um homem e uma mulher de Deus. Creia nisso. Sétimo, um aviso de julgamento é uma promessa de graça. Então Deus começa a corrigir os desvios de Arão e Miriam. E parece que o juízo foi muito duro, né? Porque a nuvem desce, Deus tem essa conversa ali com Miriam e com Arão, e depois a nuvem sobe. Quando a nuvem sobe, Miriam, ela está toda cheia de lepra. A Bíblia diz que ela estava como uma lepra. Isso assustou tanto Arão, que ele falou assim, meu Deus, olha a expressão que ele usa. Moisés, eu agi tolamente. Você não pode deixar que a nossa irmã, ela seja como um feto que é abortado. Então imagina como essa mulher estava feia. Mas o que Deus trata aqui? Deus trata duas coisas. Primeiro, a insatisfação. Miriam era insatisfeita. Então Deus vem e trata com ela a insatisfação. Você sabe por quê? A única cura para a insatisfação, a única cura para a ingratidão é Deus tirar. Deus tira. Como assim? Você é um filho ingrato? Deus tira teu pai e tua mãe. Quero ver o que você vai fazer. Aí você vai lembrar, nossa, como é meu pai, como a minha mãe. Por quê? Porque agora você tem que depender dos outros, morar aqui, morar ali, fazer aquilo que o outro. Você tem uma mulher, você tem um marido. Por que você está ingrato desse jeito? Tira. Aí você vai falar assim, nossa, mas pelo amor de Deus. O que era Miriam? Miriam era irmã de Moisés, o grande legislador, o todo-poderoso lá. Ele era uma pessoa importante.
ela era chefe, ela tinha casa própria, quer dizer, tenda própria, ela tinha a sua empresa própria, o seu negócio, ela era sacerdote, sacerdotisa, mas estava insatisfeita. Você acha que Deus quer trazer lepra para alguém? Não, Deus não quer trazer lepra para ninguém. Mas se o nosso coração ficar ingrato, o único jeito de tratar a ingratidão é tirando. Tira. Aí você vai ver o quanto a pessoa, minha mãezinha, meu paizinho, como era bom aquele tempo, sabe? É assim. Deus trata a ingratidão tirando, para você sentir falta. Segundo, Deus trata aqui a omissão de Arão. Por quê? Porque somente agora ele aprende a defender alguém. Somente agora ele aprende a abrir a boca e se posicionar. Ele diz para Moisés: Moisés, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado tolamente cometemos. Arão, agora você tem que abrir a sua boca. Porque chega uma hora, irmãos, que não tem jeito, tem que descer do muro. Não tem jeito. Tem que terminar. Entenda uma coisa nessa noite. Eu espero que Deus esteja trabalhando isso na sua vida, porque trabalhou na minha. É melhor ser trabalhado pelos princípios de Deus do que Deus se manifestar numa nuvem para tratar com a gente. É melhor viver uma vida com os princípios da palavra de Deus, porque Deus tem um compromisso com a nossa mudança. Deus tem um compromisso com a nossa transformação. Então é melhor você ordenar a vida, organizar a vida, ver o que está aí causando insatisfação, omissão. Organiza isso, porque senão Deus desce e vai tratar com você. Deus quer que a sua vida esteja em ordem, e a gente viu lá no começo os benefícios que a ordem traz para a nossa vida. Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Que Deus dê para você uma coragem, uma habilidade, uma sabedoria, para que você possa inclusive repreender aqueles que são desordeiros, porque tem gente que aproxima da nossa vida só para trazer desordem, e às vezes a gente fica quieto. Você tem que abrir a sua boca e dizer assim: não, eu não quero um desordeiro caminhando comigo, eu não quero desordem para a minha vida. Você tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, sua vida vai entrar em desordem. Que nessa noite Deus te revista de autoridade, de poder e sabedoria, para você fazer uma leitura das coisas que estão ao seu redor, colocar em ordem e repreender os desordeiros que estão perto de você, aquilo que está tirando a ordem da sua vida. Que Deus abençoe você com essa palavra. Você pode ficar em pé, eu quero orar com você.